continuar continuidade aos conteúdos da aula de história. Hoje nós vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, né? E pensar um pouquinho. Como estudamos para percebermos as mudanças que acontecem ao longo do tempo, é preciso voltar ao passado, né? Então, para a gente perceber as coisas que mudaram, o que tem mudado ao longo do tempo, a gente precisa voltar ao passado, precisa rever como era para ver como é hoje, né? E como que a gente faz isso? Estudando um período, estudando um momento específico da história. Vou estudar na década de 80. Eu vou estudar um momento específico da ditadura, um momento específico do primeiro impeachment. Enfim, eu vou procurar por partes, né? Porque olha tantos de anos de tempo que já se passaram. E aí a gente busca nessa pesquisa saber como era a vida naquele momento, o que aconteceu, o motivo por ter acontecido, né, de determinada maneira, enfim, a gente estuda as particularidades daquele momento. Para isso, precisamos saber organizar os acontecimentos numa ordem cronológica, na ordem do tempo, né? A gente chama de ordem cronológica. E assim sabemos o que veio antes e o que veio depois, o que já existia e o que existia ao mesmo tempo, né? E a gente já fez isso recentemente, que foi a, a, a linha de tempo de vocês, né? Quando vocês nasceram, quando vocês eram bebês, né? Quando vocês fizeram um aninho. Então, isso é uma ordem cronológica, né? Que vem aí trazendo para você desde o início até aquela data. Para ler e apreciar, leia um trecho da canção O Silêncio. O silêncio. Antes de existir o computador, existia a TV. Antes de existir a TV, existia luz elétrica. Antes de existir a luz elétrica, existia a bicicleta. Antes de existir a bicicleta, existia a enciclopédia. E antes de existir a enciclopédia, existia o alfabeto, né? É de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, O Silêncio, interpretada por Arnaldo Antunes, né? E é um trecho de uma canção, que depois vocês podem pesquisar e ouvir também, se quiserem, tá bom? Aí agora uma atividade, que depois que vocês terminarem de fazer, vocês devem tirar foto e postar para a professora lá no site. Então, com base nas informações da canção que está aqui, faça o que se pede. Circule de azul no texto o que existia antes da enciclopédia. Você vai pegar lá a canetinha, seu lápis de cor e vai pintar de azul o que existia antes da enciclopédia. Antes de existir a bicicleta, existia a enciclopédia. Antes de existir a enciclopédia, existia o alfabeto. O que existia então antes da enciclopédia? O alfabeto. Aí vai fazer isso aqui, ó. Circulo de azul no texto que existia antes da enciclopédia. Circulo de verde no texto que existia antes do computador. Aí você vai ler lá. O que existia antes de existir o computador. Aqui. Antes de existir o computador, existia a TV. Então, círculo de verde, o que existia antes do computador. Antes de existir o computador, existia a TV. E assim por diante, tá bom? Já dei 2 exemplos, já dá para vocês resolverem aí. Agora, vocês vão para a próxima página. Aqui. Períodos históricos. Para facilitar a localização dos acontecimentos na história, os estudiosos organizaram o tempo em períodos. Um período é a duração de tempo que tem características comuns. Então, um período é um tempo em que todo mundo tinha uma característica comum. Por exemplo, a formação de vilas e cidades é um período. O momento da sedentarização, que deixou de ser nômades e passou a ficar com moradia fixa, é um outro período, né? Então, são características semelhantes que dão esse período. Por exemplo, nós podemos dividir a nossa vida em períodos também. A infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice. E em cada uma dessas fases, percebemos certas características em nosso corpo, assim como formas de agir e de pensar também. Desculpa, gente.
Também podemos organizar os milhares de anos da história da humanidade em períodos. Eles facilitam a localização dos acontecimentos em determinada época. Mas como cada povo tem uma história particular, não existe uma periodização única para todas as histórias. Dependendo do que estudamos, podemos usar uma divisão de tempo diferente, tá bom? Porque cada povo é único, tem suas características. A divisão mais tradicional é a que divide a história em 4 idades, isto é, 4 períodos. Na divisão mostrada abaixo estão indicadas algumas datas que alguns povos consideraram marcos, consideraram importantes, consideraram fatos históricos, que auxiliam a marcar quando um período inicia e quando um período começa. Mas é importante lembrar que em cada período muitos outros acontecimentos podem ser lembrados ou relacionados. Além disso, os eventos também possuem uma história, ou seja, fatos anteriores e posteriores que se relacionam a ele. Então, nós temos aqui a Idade Antiga, é um período que foi 3.200 antes de Cristo, na época da invenção da escrita. Aí depois a gente tem a Idade Média, 476, que foi marcado também pela desagregação do Império Romano do Ocidente. A Idade Moderna, em 1453, com a conquista das cidades de Constantinopla. E a Idade Contemporânea, 1789, com a Revolução Francesa. Isso são alguns dos acontecimentos, E esses são um modelo de marco, de marcar períodos. A primeira grande divisão que os estudiosos fizeram sobre a trajetória humana foi entre a pré-história e a história. Essa foi a primeira grande divisão. Então vamos ficar sabendo um pouquinho, história e pré-história. Com certeza você já viu em desenhos, no cinema, na televisão, histórias sobre os seres humanos pré-históricos, pré-história. Tradicionalmente, os pesquisadores organizavam o tempo da existência da humanidade em 2 períodos, pré-história e história. A pré-história é o período mais longo da existência humana, Nós vamos ver por quê. A pré-história, a pré, é no início da palavra, indica algo que vem antes, pré, Pré-adolescência, que vem antes da adolescência. Pré-integração, que vem antes da integração. Então, já indica aqui que vem antes, Como fazer a pré-matrícula em curso, comer um alimento pré-lavado, ir a uma reunião pré-agendada, ou seja, ela foi agendada antes. A matrícula foi feita antes do curso, a lavagem foi feita antes de comer e a reunião foi agendada antes de acontecer. Assim, pré-história seria o período que vem antes da história. Mas há algo que o ser humano tenha feito antes da história? Vocês acham que tem algo que o ser humano fez antes da história? Não, Não, desde que começaram a surgir os primeiros humanos, há cerca de 2 milhões de anos, começou a história da humanidade. Porém, no século XIX, quando as ciências começaram a organizar os seus métodos de trabalho, os cientistas tinham outra maneira de pensar. Cada ciência tinha uma maneira de estudar, investigar e comprovar suas pesquisas, hipóteses e descobertas. E foi nessa época que a ciência, como a paleontologia e a arqueologia e a geologia e a geografia, a medicina, a física, a biologia, a história, entre tantas outras, passaram a ser consideradas ciências também, porque antes não eram. Os historiadores do século XIX achavam que a história só poderia ser comprovada por meio de documentos escritos. Eles acreditavam que as sociedades que não tinham documentos escritos não tinham deixado registros para serem estudados. Então, aqui, que tal ler? A pré-história, passo a passo, de Colette Suente, em São Paulo. Então, aqui é uma indicação de um livro para vocês lerem, onde vai falar um pouquinho sobre a história remota da Terra, do ser humano, da pré-história mesmo. Quem tiver interesse, Aqui, gente, continuando, o mundo mudou muito. Antes de entrar aqui, falando um pouquinho, então, antes do século XIX, eles só achavam que podia comprovar a história
por meio de escrita, né? E depois que foi, né? é, Depois que foi pensar que podia ter outros métodos para avaliar a história, né? Por exemplo, a análise dos ossos que foram encontrados, análise de objetos, né? Para poder contar a história, desenhos que encontraram. Então, isso é recente, né? Então, não é uma coisa tão atual. Foi agora no século XIX que começou-se a estudar, comprovar pesquisas, né, em outras áreas, né, não ficar só limitado à escrita, né? Então vamos lá. Agora vocês vão pensar aqui comigo. Ó, o mundo mudou muito. Você já imaginou como era o mundo antes do surgimento das primeiras cidades? Antes, né, do que a gente já estudou da formação das vilas? Então faça uma lista de 5 coisas que já existiam e 5 que não existiam antes do surgimento da cidade. Tá? Não tem certo, não tem errado. Vocês vão colocar aí o que vocês acham que já existia e o que vocês acham que não existia. Durante a maior parte do tempo da história da humanidade, as pessoas viveram como nômades, a gente já viu isso, percorrendo longa distância quase todos os dias em busca de alimento. Cerca de 10 mil anos atrás, o modo de vida de vários grupos humanos sofreu uma mudança radical. Em algumas regiões do planeta, o desenvolvimento de práticas e de técnicas de plantio, né, da agricultura e da criação dos animais levou ao início do processo de sedentarização, que a gente já falou. A procura por alimentos foi sendo substituída pela produção necessária para se alimentar as comunidades, né, de agricultores e pastores. Então, começaram a se produzir ao invés de se sair caçar. Como consequência da sedentarização, surgiu as aldeias, onde algumas famílias viviam em comunidade, produzindo o alimento necessário para a sobrevivência. Aqui nós temos um pilão de granito, né, datado 3000 antes de Cristo, né? Então, que vocês já sabem que é um objeto, né, hoje totalmente diferente, mudou, mas já existia, né, para poder fazer os alimentos, fazer os remédios, enfim, que fosse necessário. Então, por enquanto é só essas 2 atividades, tá bom? Depois a gente vai dar continuidade aos estudos nas próximas páginas e vamos entendendo um pouco mais à medida que a gente vai passando por elas, tá bom? Bons estudos. Se quiserem fazer alguma pesquisa, né, para já ir antecipando conhecimento sobre o assunto, né, e podem fazer, é sempre muito bem-vindo a pesquisa de vocês.